E eu falei isso dentro da casa, falei, ó, aqui tem dois grupos, os rabos de baleia e os cabeça de sardinha. Eu sou cabeça de sardinha, eu não vou por ninguém. Eu falei, cara, é curioso isso, você colocar 20 pessoas, 24 pessoas numa casa para conviver, num laboratório humano sendo filmado. Você não aguenta teu parente, cara, 3 dias em casa. Já tive empresa de brinde, de silkscreen, na época que imprimia sacolinha, chaveiro, eu mesmo que fazia tudo com um ajudante num porão de uma casa. Só acerta quem erra. Quem não quer errar não vai acertar. O bom é inimigo do ótimo. Então, você tem sim que se expor, não de forma ridícula como eu cheguei a me expor, mas você tem que se expor para você conseguir construir alguma coisa. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer, diretamente do PKT Studio do Parque da Cidade. Hoje nós temos um convidado super especial que você vai adorar. Te convido, se você é novo aqui no canal, a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar e também compartilhar, porque hoje o conteúdo está maravilhoso, né? Afinal de contas, estou com o Albert Bressan, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cláudio, é uma honra, um prazer estar aqui na Arte de Vencer. Essa frase que a gente usa diariamente, né? No empreendedorismo, na arte mesmo. Exato. Né? E mais uma vez desejo sucesso, parabéns pelo teu espaço aqui e pelo convite. Hoje nós vamos contar muita história, afinal de contas você é empreendedor, tem uma mulher artista, participou de reality shows, ou seja, muita história, fique por aí. Antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, o Espaço da Audição, aparelhos auditivos, com centenas de pontos de atendimento em todo o Brasil, sempre um próximo de você, com os melhores fonoaudiólogos especializados para cuidar da sua audição. Faça uma avaliação auditiva e tendo uma perda auditiva, o Espaço da Audição tem os melhores aparelhos auditivos à prova d'água, pequenos, discretos e com o melhor custo-benefício do mercado, para te atender de uma forma personalizada e muito eficiente. Agende um horário www.espaçodaudição.com.br. E também você empresário quer dar um up nos seus negócios, é muito importante cuidar do marketing da sua empresa. A Brunticiative é uma agência de marketing que vai cuidar com todo o carinho de toda a parte de marketing, geração de conteúdo, marketing digital, tráfego pago, enfim, toda a demanda de geração de novos leads. É uma agência altamente especializada. A Vanessa, a Lu, a Lavínia, a Fernanda e toda a equipe vão cuidar com muito carinho. Vamos lá, vamos contar um pouquinho dessa história, né? Afinal de contas, você desde pequeno já tinha vontade de empreender, é isso? Cláudio, é um dom, assim, uma vontade que veio se revelando conforme eu fui amadurecendo, né? Eu sempre fui apaixonado por automobilismo. Quando eu era criança eu queria ser piloto de Fórmula 1, coisa que seria praticamente impossível, né? Não impossível, mas uma coisa muito difícil. Sim. Hoje até para quem tem recurso não basta querer, tem que ter muito estudo, empenho. Mas aí tinha uma inspiração que era tinha o Ayrton muito. Senna, que era... Não, eu sou da época do Fittipaldi, do Niki Lauda, eu sou o valvulado dos anos 70. E aí meu pai sempre fez questão sempre disse que a maior herança que ele poderia deixar para mim, para o meu irmão também, era a educação, e ele segurou ao máximo para eu seguir uma carreira, né, acadêmica, e eu sempre querendo fugir. Com 14 anos eu queria ali trabalhar no banco, ter minhas coisas, e fui segurando até quando estava para entrar na faculdade. Já tive empresa de brinde, de silkscreen, na época que imprimia sacolinha, chaveiro, eu mesmo que fazia tudo com um ajudante num porão de uma casa, e queria ver o negócio da ideia do comércio funcionando. A gente não tinha internet, era uma coisa muito difícil, uma coisa... Tinha que desbravar mesmo. Muito sinestésica, né? Você tinha que pegar o ônibus, ir atrás e vender, não era mandar um e-mail, dar uma ligada, não existia isso, não tinha nem celular. Nem celular. Né? Depois eu tive carrinho de hot dog, que eu tive uma ideia numa rodoviária de Ribeirão Pires, que tinha uma demanda muito grande, que só tinha um café, e eu via que o pessoal perdia ou perdia o ônibus ou perdia o café, porque o ônibus chegou e não dava para comer. Aí eu falei, poxa, será que se eu colocar uma barraquinha de hot dog aqui, né? Sempre atento a todas as oportunidades. Até que com uma eu acabei transformando em 3, coloquei em cada ponta da rodoviária e deu um boom absurdo.
E eu adorava hot dog, então, mas eu que fazia tudo também, comprei uma Fiorino na época, e eu que fazia todo o preparo, eu que carregava, descarregava. E aí eu tava fazendo faculdade na época. Não, aí na sequência, desculpa, montei um restaurante por quilo, que virou moda naquela época, nos 90. E falei, eu vou ficar com esse restaurante até me formar, que meu sonho era ser promotor de justiça. Aí é o meu lado acadêmico, né? Justiceiro. Sim. E eu falei, eu vou ficar com esse restaurante 4, 5 anos, depois ponho ele à venda para eu me formar. Quando eu estava no 3º ano de Direito, pus o restaurante à venda, vendi e não recebi. Nossa. Meu pai tinha acabado de se aposentar e nós ficamos sem recurso algum, não sabia para onde correr. Aliás, não recebi o restaurante até hoje, está na nossa maravilhosa justiça, né, desde 94, para você ter uma ideia. Nossa. Olha quanto tempo tem um negócio. E a única coisa que me sobrou foi um carro. Falei, cara, eu vou trancar a matrícula, quem sabe por um ano eu consiga voltar. E comecei a comprar e vender. Tudo, né? de novo, Tudo, né? de novo. Tudo de novo. E graças à paixão, fui trabalhar de vendedor, depois consegui montar uma loja, 2, 3, e aí enveredei realmente de modo definitivo, né? Estou no mercado desde 88, né? Com segmento de automóvel. Hoje eu mudei o formato, hoje eu tenho um office, tenho um escritório com estoque próprio no subsolo, então hoje tudo a internet trabalha para você. Eu tenho um atendimento VIP, né, um atendimento direcionado e um foco maior na qualidade de venda, atendimento. Então é basicamente essa é a minha história, e de vez em quando a gente comete umas loucuras aí de cair em reality show, casar com cantora e por aí vai. Mas na sua família existiam outros empreendedores? Então, Cláudio, os meus avós paternos, o meu avô era pedreiro, de quebrar pedra mesmo na pedreira. A minha avó tinha uma cantina, que cantina não era cantina italiana, era um lugarzinho que servia refeições para operários, as marmitas mesmo de alumínio ali. O meu outro avô tinha um açougue, minha avó era correspondente de correios, e meu pai depois se formou engenheiro, mas de empreendedor eu acho que eu sou o primeiro da família, né? Até te contar uma curiosidade que eu nunca falei isso, não sei se é vergonhoso, não diria vergonhoso, mas a minha carteira de trabalho até hoje está em branco, eu nunca fui registrado. Eu sempre fui empreendedor, sempre fui louco. Então eu sempre gerei, mas eu não me via como funcionário. Trabalhei até vendendo consórcio uma época, mas era tudo como freela naquela época, mas a minha carteira está em branco, cara. São histórias muito parecidas, porque na minha carteira tem um único registro, porque eu fui obrigado, porque não tinha outra opção. Você vê, né? Que coisa, né? Que coisa. Quando desperta desde pequeno, né? Eu lembro quando eu tinha uma história muito parecida. Eu sempre tive muitas ideias, queria colocar em prática, queria a minha independência financeira. Só que a diferença é que com 14 anos eu fui trabalhar em banco, né? Meu primeiro era um emprego, status, não era? Office boy interno de um banco ali na Henrique Schaumann, que eu acho que foi muito aprendizado também, né? Mas até lá, eu deixava minha mãe maluca. Eu vendia geladinho, essas coisas, o dia inteiro. A molecada fazia rolo, né? Tocando campainha lá. Quando tá no sangue, não tem jeito. Pra você ter uma ideia, eu descia pro litoral, eu vendia pipa. Porque eu adorava empinar papagaio, pipa, né? E eu já fazia 2, 3, 4, tinha gente que não sabia fazer. Ah, você quer vender? Vendo. Quer com a rabiola? Vai. Porque aí você, né, com aquele dinheirinho, comprava mais ainda, Exato. Voltava às férias. Era aí mais pelo prazer de fazer a coisa virar, né? Saudades dessa época, né? Verdade. E conta pra gente, você sempre foi apaixonado por Fórmula 1, sempre gostou de carro, e aí tá até hoje nesse mercado, né? E como que é se diferenciar num mercado altamente competitivo também, onde muitas vezes o conceito preço acaba sendo um grande poder de decisão do cliente? Como que é se diferenciar num mercado altamente competitivo? Eu sou de uma época lá dos anos 90, que tinham 5 montadoras no Brasil, né? Na época, lembra que o Collor falou que só tinha carroça que ele começou a trazer. Eu comecei a vender carro em 88, o Collor em 90 começou a trazer os importados. Foi a partir disso que a indústria automobilística nacional começou a se mexer.
Então você tinha produtos praticamente fixos. Você já sabia o que tinha, não mudava muito. Então o comércio de veículos veio se adequando também aos mercados de novidades. Sou da época que você tinha que anunciar no primeira mão para sair a semana que vem o anúncio. Você tinha que comprar o jornal na banca ou você tinha que ir na Feira Livre do Automóvel. Lojas de automóveis tinham as ruas tradicionais que você rasgava quando você queria comprar ela de ponta a ponta para achar um modelo, né? Ou ia no AMB lá, né? Então, voltava com um cheiro de pastel, né? De óleo, todo queimado de sol. E aí, Cláudio, nós viemos aí trazendo produtos de alta qualidade, ou condizentes, né? Eu sou de uma época que não precisava usar cinto de segurança. Cinto de segurança era um acessório que ninguém usava. Né? Um acessório, não era uma obrigação. Então, airbag, essa tecnologia, tudo isso, você teve que se atualizar também, porque o consumidor vai ficando exigente. Antigamente, opcional era espelho retrovisor do lado direito. É verdade. Né? E um rádio melhorzinho. Não, e olhe lá, vidro térmico, vidro verde, hoje não, né? Então, o que eu digo? Você estava falando de preço. Eu tenho uma teoria de preço e valor. Preço é uma sugestão. Valor é aquilo que você incorpora ao teu patrimônio, certo? Então, hoje, vamos dizer que o mundo hoje está numa evolução absurda, agora com a chegada dos elétricos, mexeu todo o mercado, o Brasil ainda não tem uma estrutura definitiva, confortável para essa demanda. Então, a gente tem que meio que observar isso com cautela, né? Nós somos vendedores, mas nós temos a nossa responsabilidade, porque eu estou realizando um sonho seu. E automaticamente eu sou um vendedor de automóvel, eu não sou fabricante, mas eu represento te oferecer o melhor para o seu patrimônio, para o seu interesse. Quando hoje você vê que o mundo, de um modo geral, está numa segunda linha, hoje as coisas são um material inferior, menos duráveis, materiais mais simples, quebráveis. Hoje um celular, a cada 4, 5 anos você põe ele na gaveta, ele vira um reprodutor de áudio quando ele funcionar. Exato. Então o meu receio é que alguns desses bens da mobilidade vão ser sucateados porque não tem mais o que fazer. Então a gente tem que ter cautela. O que eu faço hoje? Eu tento, quando você fala veículos premium, antigamente a gente associava isso a marcas importadas, marcas nobres, né? Hoje não, todo carro é premium. Todo carro hoje começa com 100 mil reais. Então o que tem que ser premium... Não existe mais o popular. Não existe. Mesmo o popular é premium. Agora, o que eu acho, que eu aplico, que o premium tem que ser o quê? O teu atendimento, a tua entrega. Porque quando eu estou te vendendo um veículo, você está comprando segurança para você, realização pessoal, meio de locomoção e incorporou ao seu patrimônio. Se você comprar um mico, o teu patrimônio vai derreter. Se você fizer uma compra boa, você vai valorizar o teu patrimônio, usar e ele se pagou. Então todo esse cuidado hoje eu tomo. Porque isso me faz gatilhos contra a concorrência. E hoje também é difícil para o consumidor final avaliar, porque você pega, por exemplo, um carro elétrico, né? Por que ele sofre com demanda de revenda? Porque ninguém consegue avaliar exatamente a questão da bateria, como é que tá, como ela foi cuidada, se não foi, né? Mesma coisa a blindagem, né? Também é outro item que virou quase que commodity hoje aqui em São Paulo, principalmente. Sim. Então as pessoas têm dificuldade hoje de fazer uma avaliação se aquela blindagem ainda está boa, a questão da bateria. Então está ficando cada vez mais difícil adquirir um automóvel sem uma assessoria especializada também. E toda a estrutura que cerca. Porque o que acontece? Não vou falar mal de elétrico, tá? Porque eu acho que a gente tem que sempre debater para poder melhorar e aprimorar. Outro dia eu vi uma reportagem de um rapaz que comprou 2 carros elétricos da mesma marca. Ele mora num sobrado. E ele falou, olha aqui, o carro da minha esposa, meu carro. Ele falou, só que eu tô com um sério problema. Se eu ponho os 2 para carregar, eu não posso tomar banho. Porque se eu tomar banho, eu derreto o disjuntor. Aí ele mostrou, eu tô com 3 disjuntores derretidos. Eu tive que trocar toda a fiação, fazer aqui, não sei se era bifásico ou trifásico. Gastei uma grana. Ele falou, cada carro desse, para carregar,
é basicamente um chuveiro elétrico. E ele falou, na minha conta de luz agora subiu acho que 13% o mês passado, ele falou, eu não estou vendo tanta vantagem para eu ter tudo isso aqui em casa. Então o que acontece? Ele te envolve de uma forma espetacular, porque o carro é high-tech, né? Por enquanto eu acho que são celulares de 4 rodas, me desculpa quem vai me criticar, mas eu acho que o híbrido é uma opção legal, eu também né, que se carregue. Por que não colocam um teto com carregamento solar? Você estaciona o carro na rua, própria iluminação ali está carregando ele bem ou mal, pouco ou muito. Não sei se eles estão esperando mais para frente para soltar isso. E agora tem um rebote. Eles vão lançar agora a segunda geração de baterias que carregam em 5 minutos. O que você acha que vai acontecer com esse mercado do que leva 7 horas, que leva 7 horas para carregar? Não vai acabar, né? Então, minha preocupação na hora da venda, de verdade, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar fatos. Porque eu não fabriquei, mas eu estou vendendo. Aí você vai comprar um carro comigo e fala, pô, Albert, você falou que a autonomia era 300 quilômetros, ele está fazendo 180, eu não consigo ir daqui para o interior e voltar. O que eu faço? Ah, não tem carregador ainda compatível com esse carro. Então, a gente tem que estruturar muito para poder firmar esse mercado, né? Mas o automóvel, ele tem várias gamas, várias vertentes, graças a Deus. Tem carros que você vende com orgulho, com tranquilidade, e quando volta também é bem-vindo. Então, eu acho que tem cliente para tudo, a verdade é essa. Mas a gente tem que ser transparente e passar informação. E você acredita que daqui a pouco a gente vai ter uma invasão aí de carros autônomos? Que medo, hein? É complicado. Estados Unidos hoje é uma realidade, né? Hoje o semi-autônomo já é comum, tá? Em carros premium já... outro dia até tomei um susto. Pra você ter uma ideia, eu estava numa faixa de um carro semi-autônomo, o motoqueiro foi se espremer entre o olho de gato e o meu carro. O sistema leu que eu ia bater, ele simplesmente travou as rodas no meio da avenida. Os carros todos saíram, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia. Atrás, no sensor traseiro, ele foi me podar, não sei se ele esbarrou no sensor. Então, eu desabilitei tudo. Entendeu? É perigoso. Para uma autobahn lá na Europa, maravilha, você vai viajar 10 horas, vamos pôr aqui, né? Mas você tem que confiar. A gente vem com tabus, Cláudio, desde a época do carro automático 4 portas. Meu pai sempre falava, não compro carro automático, não compro carro 4 portas. Hoje todos os carros têm que ter 4 portas. O carro automático era uma bomba, né, antigamente. Nossa senhora, né? E dramático começou, né? E dramático, que usava praticamente para PCD naquela época. 4 portas era para táxi, né? Então a gente vem amadurecendo. Eu acho que tudo é importante. A maior invenção para mim da década ou dessa nossa era é o GPS. Você não fica perdido em lugar algum do mundo. Antigamente você tinha que ler placas. Pegar o guia, né? Nossa, perguntar, dobra à direita, segue reto toda a vida. Então, tudo é muito bem-vindo, mas desde que te traga conforto. Por exemplo, você vai viajar com carro a combustão. Você para no posto, você fala, eu tenho mais 600 km de autonomia, 500. O elétrico você tem que ficar fazendo conta, baixou mais 10, baixou, onde que eu vou encostar? Então você fica tenso. Você não dirige relaxado, né? Você ficou o tempo todo tenso. Exatamente. Por isso tem carros hoje que literalmente estão derretendo em preço de mercado, porque é maravilhoso, mas para ver, para usar não tem como. Infelizmente a verdade é essa. Legal. E vamos agora passar para uma outra fase agora da sua vida. Afinal de contas, a internet, que não existia na época, foi o grande responsável pelo seu casamento hoje, é isso? Também. Opa! Conta pra gente essa história. Eu tava solteiro há 1 ano e quase 2 anos, e eu segui a Adriana como artista, né? E ela me seguia porque ela era amiga do meu irmão e automaticamente... então já existia um certo vídeo. E aí eu tava dando tiro para tudo quanto é lado, né? Falei, bom, deixa eu fazer aqui a tática, né, das curtidinhas e tal. E ela sempre muito educada, muito, né? Você é irmão do Herbert e tal, que bacana, seja bem-vindo e tal. E aí comecei a aprofundar no assunto, né? Que meu interesse era sair com ela. E até que ela marcou uns 3, 4 cafés comigo e não dava, ela corria fora, né?
Eu deixei de lado, aí ela foi fazer show, acho que no Pantanal, lá no meio do Jacarés, numa época. Falei, não tem problema, quando você voltar, quiser, a gente sai para jantar. Aí saímos para jantar, Cláudio, e eu não tenho nada a ver com ela, nós somos totalmente diferentes. E aí eu falei, você quer ir em algum lugar específico? Ela falou, surpreenda-me. Eu falei, então tá bom, deixa comigo, eu conheço um restaurante aqui, pena que não tem mais esse restaurante, o K.A. Aí eu levei lá, tinha uma parede verde linda, sentei no sofá do lado dela, falou, pô, mas geralmente as pessoas sentam diferente, você vai sentar lá, falou, não, tem problema na lombar, eu fico aqui com o braço aqui e tal, naquele chaveco, né? Mas a gente começou a ver que nós éramos tão diferentes. Ela é do pagode, eu sou do rock, eu sou da noite, ela é do dia, ela é zen, ela é espiritualizada, eu sou cético, eu sou virginiano raiz. E falei, cara, aqui não vai dar nada. E ela foi com um chale, assim, toda blindada. Mas foi um papo muito agradável. E eu falei, sabe uma coisa? Eu vou usar outra tática. Já que nada dá certo aqui, eu vou chutar o balde. Eu comecei a falar tudo que aconteceu de errado nos meus relacionamentos e eu aprendi. Aí ela começou também a entrar nessa terapia de falar já tudo que deu errado. É bom mesmo começar pelo avesso. E a gente criou uma afinidade muito grande de carinho, colocou mesmo as cartas na mesa, o baralho na mesa. Não rolou nada. Aí passou um dia, dois, vamos tomar um café? Vamos. E nada. Até que ela chegou, marcou isso uma questão de 15 dias. Ó, eu vou te convidar para um almoço, tal lugar. Tá bom. Foi lá numa churrascaria que ela gosta em Genópolis, sentamos, tal. Ela falou, Albert, o negócio é o seguinte, você é um cara bacana, eu também saí de um relacionamento, não tô afim de me machucar, eu acho que a gente tem muita coisa em comum, muita coisa não é em comum, mas eu não quero trocar todo esse carinho, toda essa experiência, essa simbiose que a gente tá tendo, por uma aventura. Vamos ser amigos? A gente quebrou as pernas. Pus o guardanapo no colo. Nisso chegou o garçom. O garçom chegou, posso tirar o pedido de vocês? Posso trazer o couvert? Sim. Aí ele, é hábito dessa casa, vocês estão comemorando algo especial? Eu falei assim, sim. Aí eu quis sacanear com ela, né? Eu falei, hoje nós estamos comemorando 10 anos de casado. O cara sumiu. Aí ele trouxe o couvert, Cláudio. Daqui a pouco ele vem com o guardanapo, uma champanhe, pof! Com os cumprimentos da casa, parabéns ao casal. Ah, não, eu falei, não, amigo, é uma brincadeira, me perdoa. Não tem problema. Então faz o seguinte, quando nós fizermos 10 anos de união, de casamento, nós vamos vir aqui nessa mesa e vamos comemorar. Mas sem pretensão alguma. Aí a gente se conectou tanto, Cláudio, que em um mês eu pedi ela em namoro e ela falou, olha, eu não tenho como fugir, eu também não, eu não queria relacionamento e fui pego por isso. E depois me encantei pela carreira dela, pelo talento dela, que a Adriana, desculpa falar, mas ela é das grandes vozes desse Brasil, que tem muitas, mas eu vejo a dedicação dela, eu vejo o empenho dela, o dom, e eu falei, não, essa é a mulher da minha vida, e graças a Deus estamos juntos. Até hoje, 6 anos juntos, com mais uma pandemia, ela com um reality, ela com 2 realities, eu com 2 também, e a gente a cada dia se ajuda. Ela cuida muito bem do meu lado e eu cuido muito bem do lado dela. Então é um casamento assim perfeito. Lógico que tudo tem defeito, tudo tem, nada funciona às vezes como você quer, mas a gente é muito ligado mesmo, e eu sou muito feliz de ter ela na minha vida. Só para esclarecer para nossa audiência, né, que você é casado com a Adriana Ribeiro. Adriana Ribeiro. Muitas pessoas vão lembrar da Adriana e a Rapaziada, que fez um grande sucesso ali no início dos anos 2000, anos né? 90 para 2000, acho que foi 97, né? Foi o primeiro grupo de mulher no comando, né, de pagode. E ela tem uma história bacana, vou aqui, depois você faz o convite aqui para ela, mas eu já combinei. Já tá convidada. Aí ela vai te contar todos esses detalhes. Até porque eu sempre fui um grande fã, eu comprei na época o CD, tudo, curtia, principalmente a Fim de Noite, uma música que bombou, né? Hoje estão regravando muito sertanejo, forró, tá tudo gravando Fim de Noite. Aliás, te convido toda primeira semana
A primeira semana de todo mês ela tá residente no Bar Brahma, São João e agora dia Ipiranga. 2 ela vai Tem estar lá. agora, e você tá convidado, você, sua esposa. Vai ser uma honra receber vocês lá. Que legal. E você também hoje ajuda na carreira dela, Sim, eu sou empresário, sócio da Adriana, porque na pandemia parou tudo e eu notei que estava sendo muito cupinizado esse meio do showbiz. A pessoa te oferece por tanto, paga tanto e ela fica com a fatia. Então você tá pagando o cara, ela tá recebendo pouco e o cara tá levando. Então aí eu cortei tudo. Falei, Dri, eu prefiro eu com a minha inexperiência de showbiz, mas com a minha mente de empreendedor, transparecer tudo isso aqui, vamos pôr um preço que ele vai pagar menos, a gente vai ganhar mais e a gente vai performar, converter muito mais. E então hoje a gente tem 3 formatos de show, né? A Adriana tem 4 tipos de show. Dentro desses 4, 2 a gente consegue fazer 3 tipos de show. Show banda completa, banda reduzida e participação. Né? Então a gente consegue atender uma demanda das casas menores, médias, grandes, prefeituras, eventos culturais, e o padrão é o mesmo. Lógico que o corpo do som é diferente, mas a gente conseguiu moldar tudo isso, Cláudio, e com um preço muito justo, muito acessível. A pessoa, meu sonho é casar e a Adriana tocar no meu casamento, na minha festa. Tem isso, entendeu? Com o mesmo padrão. Então eu quebrei isso. Não vou dizer que eu tenho uma abrangência maior, porque eu só trabalho com a Adriana. Quando você trabalha com mais artistas, tua gama é maior, né? Uma coisa puxa a outra, mas estamos indo bem, graças a Deus. E como que é marido e mulher empreendendo juntos? Não tem essa. Não tem essa. Eu separo muito bem. Eu sou marido, empresário, motorista, segurança. Não, toma uns tapas do show, das fãs, no aspecto de cotovelada. Mas a Adriana, você sabe de uma coisa, ela é muito respeitosa e ela impõe muito respeito. Eu nunca vi ninguém subir o tom ou invadir uma zona ali que você fala, caramba, a Adriana, ela atende primeiro todo mundo. Às vezes o show leva 1 hora, 1h30, ela fica mais 1h30 tirando foto com todos. Se despede de todos, da brigada, de funcionários, segurança, cozinha. Então, tudo isso acaba impondo uma proteção, ali um equilíbrio que a gente não vai ter problema. Ela não é aquela artista popstar que entra por uma entrada especial. Se tiver que entrar pela portaria, ela entra, pela cozinha, ela entra. Então a gente já quebra alguns paradigmas, alguns preconceitos com isso e tudo rola bem. E eu não tenho ciúmes, porque eu confio nela, entendeu? Fã é fã. Sim. Fã é fã. Exato. Então eu não misturo as coisas porque senão não dá certo, não fica saudável. Né? Me fala da onde surgiu a ideia de querer participar de um reality show. Então, lá atrás, quando teve o primeiro reality show no Brasil, o Big Brother, eu fiz uma inscrição sem vergonha, safada, porque eu assisti o programa, o formato, quando eles anunciaram, falei, caramba, eu sou um cara curioso. Sou noveleiro também, gosto de novela, de boas intrigas. E aí, eu falei, cara, é curioso isso, você colocar 20 pessoas, 24 pessoas numa casa para conviver, um laboratório humano sendo filmado. Você não aguenta teu parente, cara, 3 dias em casa. Imagina, né? Alguém o filho quando cresce. Falei, cara, isso aí deve ser bem interessante. E eu comecei a acompanhar muito reality. E acabou virando aquele sonho de ir pra Disney, o sonho de ir pro reality. Quando eu comecei a ter um relacionamento com a Adriana já vinha sendo convidada todo ano. E ela não, porque não, ela é toda pudica, não gosta de tomar banho, se expor assim em público e tal. Ela gosta de tomar banho, não gosta de tomar banho em público. Deixar claro. Outro dia eu falei isso, ela falou, como assim? Eu falei, não. Calma, deixa eu concluir. Então, quando veio o convite do Power Couple, que eu tinha assistido, é um jogo de casais, e se for eliminado é o casal, então o casal tem que se entender para poder se entender com os outros. Que nem eu falo, é um corpo com 2 cabeças. Ali caiu tudo.
Ela falou, você toparia? Eu falei, pô, claro que eu. E tava na pandemia, eu falei, o que que a gente vai fazer? E eu queria revalidar a carreira dela, porque ela era só conhecida como Adriana da Rapaziada. Uhum. Falei, vamos mostrar agora pro público quem é a Adriana Ribeiro. Essa nova geração do streaming, né, das redes sociais. Vamos mostrar teu lado humano pros seus fãs. E deu muito certo. E eu fui lá, Cláudio, lutando de colherinha e a galera de espada, entendeu? Eu não tinha experiência de pilotar o negócio. Aí eu falei, Dri, faz o seguinte, você que é toda zen, espiritualizada, sai esparramando o teu amor, eu sou soldado, eu sou missão dada, é missão cumprida, eu vou criar uma estratégia, depois a gente negocia. E deu muito certo. Na primeira semana, pra você ter uma ideia, de 9 DRs, de 11 DRs, de 10 DRs, DRs é o tipo Sim. paredão para ir embora, nós somos acho que em 7 ou 8. Nós somos quase que em todas. Porque desde a primeira semana eu só tenho uma frase de efeito lá, corporativa inclusive, deu um rolo que ninguém entendia o que eu tava falando, que eu falei que na vida ou Você lembra que você, frase lembro, foi? na vida ou você é rabo de baleia ou você é cabeça de sardinha, né? Para quem não assimila a essa metáfora, rabo de baleia. Você trabalha numa grande corporação, mas você só tem a tua função. Por exemplo, você trabalha numa multinacional e você lá é um pequeno diretor financeiro. Ou um diretor financeiro. Você é só aquela cauda que tem aquela. Só aquele comando. Você só vai fazer que a cauda. Aquele ponto final. Mais nada. A cabeça de sardinha é o cara que tem o botequinho ali, o empreendedor. Ele é pequeno, porém, ele que é o comando. Ele vai para onde ele quiser, ele tem autonomia. E eu falei isso dentro da casa, eu falei, ó, aqui tem 2 grupos, os rabos de baleia e os cabeça de sardinha. Eu sou cabeça de sardinha, eu não vou por ninguém, entendeu? Se eu tiver que me juntar com o cardume, eu até junto para assustar a baleia, para dar volume, mas eu não vou aqui me engessar na opinião dos outros. E isso rachou a casa, a Adriana falou, meu Deus, você acabou com o jogo, o nosso jogo, e isso nos levou até a final. É a final. Até a final. E aí, quando ficamos em terceiro lugar, eu fiquei engasgado. Fiquei engasgado, Cláudio. Quando eu saí, fui parar na lona. Comecei a assistir de novo reality. Fiquei em depressão. A Adriana me salvou, me resgatou. Mexeu E tanto assim com você? muito, porque eu sou competitivo. E eu não me perdoava. Porque a edição, uma coisa é a ação, outra coisa é a edição. Se eu te contar uma história aqui, você só coloca o que te interessa para polêmica, a pessoa não vai entender, ela vai te julgar. É verdade. Se você coloca o conteúdo inteiro, contextualizado, Muda, poxa, né? faz sentido isso. Então a edição, ela só quer polêmica. Então no final das contas, no reality, vão te julgar pela polêmica que você causou ou pelo que você impôs lá Mas de dentro. certa forma você já esperava um pouco por isso também, Eu né? fui longe até demais, eu esperava ficar uma semana. Nós chegamos na final. Porém, pela minha leitura lá, nós éramos segundo lugar, ficamos em terceiro por uma trapaça que teve lá, de outro jogador, e isso ficou engasgado. Eu falei, cara, se um dia eu voltar pra Fazenda, que é o mesmo local, físico inclusive, onde eles gravam Power Couple, É gravam o Fazenda, mesmo? mesmo. É lá em Itapecerica da Tapsirica. Serra, só muda o estúdio, a estrutura é a mesma, tudo é igual. E a Fazenda tem os bichos, o Power Couple não tem. Aí veio o convite, a Adriana falou, você vai. Eu falei, não vou, pô, te largar aqui. Larguei tudo pra Ela que te fazer. incentivou ainda. Foi. Foi ano passado? Foi a última edição. E aí eu falei, cara, que loucura. Aí eu fui através do paiol, que eu tinha que ter uma votação para poder entrar na Fazenda ainda. Não fui como casting É. principal. Consegui subir e fui errando, acertando, saí a 4 dias da final. Mas saí com tudo muito esclarecido, muito bem esclarecido, muito lúcido de como funciona a máquina do reality, né? Lógico, juntamente com o aval do público, né? Nada existe sem o público, mas existe sim uma tendência de edição que é o que manda para o público. E nisso, os comentaristas de reality hoje que formam muita opinião, que vão ali dando o tempero e a condução do jogo. Vai apimentando cada vez mais os fatos Vai. E ali. eles colocam o holofote onde tem que colocar dentro da convicção deles. Exato. E qual foi a sua reação da própria Adriana depois desses comentários todos da Fazenda? Até porque isso acabou tendo um desdobramento até maior, Sim. com cancelamentos, com ameaças. Como é que foi? Houve um arrependimento seu em ter participado ou não? Não, de forma alguma.
Cancelamento, graças a Deus, eu não tive, porque os meus seguidores aumentaram 50%, né? Eu tive críticas duras em função de alguns erros que eu cometi lá, que eu reconheço ele, revalido, porém, criou uma proporção por falta desse contexto todo, isso não justifica meu erro, tá? Mas ali eu tinha uma linha de raciocínio que não era só eu, era um grupo. Só que eu fui o idiota de levantar a bandeira e de me expor. E aí todo mundo deu risada. De liderança ali tomou conta também. Todo mundo deu risada, mas viraram as costas para mim. E aí começaram a me julgar lá dentro. E isso criou um corpo no qual lá dentro eu não tinha essa noção, mesmo porque eu fui para uma roça e voltei. Nesse meio tempo eu falei, poxa, se eu tivesse cancelado eu teria caído fora. Mas lá é totalmente diferente do que você vê. E aconteceram episódios lá que eu não vou ficar falando, né? De trapaças, de vazamentos de áudio da produção que fizeram o campeão, de verdade. Isso não justifica, ele tem o mérito dele. Ele tem o mérito dele. E eu aprendi também, Cláudio, que você aprende mais com um erro do que com uma derrota, do que com 10 vitórias. É verdade. Entendeu? E isso serviu muito, porque eu tenho o meu lado muito, às vezes, reativo, imediato. Eu quero fazer justiça, eu sou comprar a briga dos outros. Isso não se deve fazer no reality. Eu não tive essa sensibilidade de digestão das coisas. Às vezes eu falava, cara, eu preciso achar alguma coisa, porque eu não arrumava encrenca com ninguém, eu não sou encrenqueiro. Mas eu sou justiceiro, né? Eu queria ser promotor de justiça. Então, quando eu vi algo errado, eu comecei a interpelar. E para mim foi bom no aspecto de estratégia de jogo, mas aqui fora não funcionou nada. Porque não ia ao ar o porquê que eu estava fazendo as coisas. Né? E chega uma hora que você fala, cara, ou vai ou racha. Isso aqui é um jogo, né? Não dependo única e exclusivamente disso. Porém, a imagem que eu entrei não foi a imagem que eu saí. Mas isso é público e notório. Qual o interesse de um reality show? O reality show ele não te traz cultura alguma. Não. Ele te traz uma experiência, ele te traz uma emoção ali, seja qual for. E qual o objetivo do reality show? Tirar o bicho que habita em você. Só que tiraram o bicho de mim, eu não conhecia esse bicho e não sabia como guardar ele de volta. Aí que foi o X da questão. Você tá entendendo? Como é que eu vou negociar com esse bicho que ele tá me mordendo? Ele é meu, mas ele tá me mordendo. Então, isso lá você tem que ter um raciocínio. No Power Couple foi um pouco mais tranquilo esse processo, porque a Adriana estava contigo ali. Total. Porque o Power Couple à noite, cada um tem seu quarto, desliga a câmera e desliga o áudio. Então eu consigo ali confidenciar coisas. E ela me falava coisas das mulheres, eu falava coisa dos homens, e às vezes a gente gostava por exemplo, um casal. Ela não gostava da mulher, eu não gostava do cara. Então a gente tinha que negociar. Nós vamos ter que votar neles. É um jogo. Então, ela com esse lado racional, soberano, ela me trazia isso. E eu com o meu lado estratégico levava esse anticorpo para ela. Então era muito perfeito. Que a gente, lógico, tinha hora que você fala, cara, o que eu faço? Para onde eu vou correr? Não faz isso, Adriana, pelo amor de Deus. Albert, não faz isso. Mas é legal. Agora, a fazenda, não. O único escape que você tem lá é cuidar dos bichos. O meu confessionário eu falava com os bichos. Só que eu fazia isso como estratégia para o público ouvir o que estava passando na minha cabeça. Então eu chegava pro bicho, lá o cavalo. Olha, hoje eu vou votar em fulano por causa disso, mas não conta pra ninguém. E conversando com ele. Por quê? Eu tinha que explicar a minha estratégia porque eu não podia confiar em ninguém. A não ser que tinha alguém ali dentro do cavalo também, né? Escuta. Aparece do nada ali. Né? Mas foi uma experiência muito positiva nesse aspecto. Me arrependo, sim, dos erros que eu cometi. E eu peguei um jogo muito pesado, muito truncado. É isso que eu ia te perguntar. As pessoas que estavam lá competindo com você entraram para jogar ou entraram com o mesmo espírito que você entrou e depois você percebeu que era um jogo e teve que mudar esses comportamentos ao longo do... Foi uma fazenda atípica, Cláudio, porque quem ganhou é ator, vem do cinema, ele fez o papel de 2 milhões de reais, muito bem. Quando ele viu que ele tinha um favorecimento lá dentro,
através de vazar um áudio interno falando mal dele, todo mundo virou arma para ele. E aí ele começou a criar a historinha dele lá de superação. E acho que para ele não, se ele fosse eliminado e desse com a língua nos dentes aqui fora, olha, eu ouvi um áudio falando mal de mim, ia flopar e acabar com o programa. Então começaram a colocar ele bastante em evidência e ele pegou e ele formou 3 grupos lá dentro, destruiu os 3, depois sobraram ele e mais 3 pessoas que formaram o quarteto, que também não tinham para onde correr. E eu comecei a transitar, meu jogo era independente, mas dentro de quem eu achava que era interessante. Mas tinha muita gente lá que era planta e foi planta até a final. Uhum. Até a final. Entrou para sobreviver, né? Tipo, não vou me envolver em nada e vamos ver até onde vai. Ficou na exclusão, Uhum. entendeu? Eu quero me excluir dessa, eu não vou participar, eu vou fugir, eu vou... E o jogo você não... Lógico, ninguém quer ir para uma roça, né? Fuja da roça, é a regra número 1. Mas não deixe de jogar, não deixe de fazer provas, não deixe de alimentar os animais. Se você não sabe, aprende. Ali é um ambiente controlado e seguro. Então você tem que se soltar, você tem que se destravar. Mas foi assim, não, estrategicamente foi muito fraca. Foi muito fraca. Os jogadores potenciais, tanto desde o paiol, que não subiram, assim como os nomes de peso, quando fizeram esse casting, falei, cara, vai dar trabalho. Pelos nomes, era um elenco muito pesado. Sim. Vai dar trabalho. Aí começou um desistir, outro sair, outro... Eu falei, opa, tá fácil agora. Mas não. Teve esse lado aí dramatúrgico que funcionou para essa edição. E eu não entendo nada disso. Por isso que eu falo, 2 coisas hoje, se você vai fazer um reality, faça um curso de dramaturgia, é interessante, para você criar um personagem de defesa. Não que você não vá ser você. Mas, por exemplo, eu estou no embate ali, eu assumo a postura de um papel que eu sei que é interessante para a edição, já que a edição é assim, entendeu? E outra coisa, você tem que ter inteligência emocional. Total. Sem isso, dá uma panela de pressão. E eu não tive, eu não tive. Porque é perceptível que ali é um jogo emocional, psicológico total, né? Pra você ter uma ideia, o campeão dormia o dia inteiro, não fazia nada. Eu cozinhei, eu limpava. Isso não conta. Isso não vale para um reality. O que vale... Eu sabia, sim, jogar no ao vivo. Quando entrava no ao vivo, eu falava, aqui não vai ter edição. Aí eu levantava ali. Tentei levantar uma terceira via. Era a oportunidade que você tinha. Sim, né? Tentei levantar uma terceira via ali numa roça que teve. Falei, agora eu vou conseguir. Não consegui. Então eu fiquei travado ali, a verdade foi essa. Pensar que no mundo dos negócios se assemelha muito a um reality show. Existe a pressão, existe os mais diversos tipos de clientes, de pessoas com pensamentos distintos, tem os trapaceiros também, enfim, a gente tem situações muito similares. O quanto você acredita que essas experiências que você passou hoje te auxiliam no mundo dos negócios? Total. A partir do momento que eu sou estabelecido, eu incorporo patrimônio para poder gerir esse empreendimento e oferecer um produto de alta qualidade. Todo produto que eu vendo, Cláudio, eu compro como se fosse para mim. Primeiro que é meu, faz parte da minha empresa. Exato. Segundo, é o que eu gostaria de ter. Então eu acredito, eu vendo com muita fé, muita vontade. E existe 2 formas de você fazer negócio: querendo ou precisando. Quando você faz querendo, você tem prazer. Então você tem um custo operacional que você sabe que a tua entrega é justa. E vai sair do meu patrimônio para ir para o seu. E tá tudo certo. Você vai ficar realizado. Quando eu tenho que fazer precisando, aí vem o desespero, aí eu tenho que ouvir. Quanto você me paga por essa caneca? Olha, essa caneca, teoricamente, ela vale R$35. Você quer vender ela para mim? Eu te pago 2 centavos. Como assim? Você não está precisando? Entendeu? Então, isso é precisando. Aí eu tenho que me submeter às regras de mercado ou de quem está negociando. Uhum. Então, hoje, tem coisas que eu erro, eu aposto e não dá certo, tem coisas que às vezes eu não conheço Faz parte da vida, e dá certo em produtos, mas eu sempre faço querendo.
Eu falo para a pessoa, fala, cara, graças a Deus, tudo que eu faço até hoje vem dando certo. E não vai ser agora, por causa disso, que eu vou queimar uma venda ou queimar a minha forma de trabalhar. Lógico que existem exceções, mas através disso, Cláudio, você acaba passando mais credibilidade, confiabilidade, que hoje no segmento automotivo, graças a Deus, você consegue documentar tudo através de laudos, né, de cautelares, de Hoje é históricos. mais fácil. Então você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas está aqui. O fato hoje de eu ser, teoricamente, uma pessoa, não sou famoso, eu sou conhecido, mas se der um Google no meu nome, vai através disso ver as avaliações que eu tenho da minha empresa, como eu trato, vendo carro para o Nordeste, para o Sul, tudo via telefone. Por quê? A confiança. Faço vídeos. Então, tudo isso, Cláudio, hoje a gente tem que usar como ferramentas para a gente converter positivamente da melhor forma. E é engraçado como a sua participação na Fazenda foi taxada pela mídia, de uma forma geral, como polêmica, né? Mas isso vem muito de encontro pela sua autenticidade, né? Mas essa autenticidade, e agora que eu estou também de frente a frente com você, esse olho no olho, é visível essa autenticidade, eu acho que é o que mais agora impulsiona os seus negócios. Porque eu acho que uma coisa que eu falo, que no mundo dos negócios, a moeda mais valiosa é a confiança. Sim. Se você tem confiança, acabou. Não Sim. é euro, não é dólar, Sim. não é real, nada. É Verdade. confiança que move o mundo dos negócios. E você acredita que essas participações que transmitiu essa confiança, né, essa autenticidade, também está te ajudando a fazer mais negócios, a fazer com que o cliente confie mais? É claro, você tem todo um histórico aí de décadas já no setor, mas as pessoas conhecendo a figura pública que agora se tornou o Albert ali, você acredita que isso contribuiu fortemente? Olha, Cláudio, essa polêmica da Fazenda foi um personagem que eu tentei criar e fracassou, faliu lá dentro. Graças a Deus, no meu paralelo empresarial, eu só tive sucesso, respeito, e hoje eu tenho um hall de confiança muito grande. Tanto do aspecto de fornecedores meus, de empresas grandes que me vendem carros, montadoras, assim como clientes que veem através das minhas páginas sociais: Albert, manda esse carro para mim, tá o dinheiro na conta. Você não quer ver? Não, Nem eu sei o que eu estou comprando. Ninguém compra o carro na Bressan Motors por conta do Albert, da Fazenda ou do Power Couple. Ninguém. Porém, quando a pessoa vai lá, é atendida, quem entra no meu escritório é como se fosse a minha casa. Ele não é clichê. Ele é como se fosse uma sala de visita. Você está convidado a ir lá tomar um café. E lá eu tenho o baú da Fazenda, tenho fotos de podcasts, tudo. Então a pessoa, nossa, mas o que é isso da Fazenda? Né? Porque não é todo mundo que assiste. Principalmente o consumidor, o empresário não assiste reality show. O consumidor, as tias do sofá, o que eu adoro, esse pessoal, os realiteiros como eu sou, eu assisto todos, você conhece, mas pro segmento do mercado são paralelos. Ninguém fala, não vou comprar com você por causa disso. Muito pelo contrário, tem até pessoas que não concordam com o que eu falo, mas pessoalmente, mas com o meu lado empresarial, sabe que eu sou impecável. Porque isso não está em questão. Tanto é que eu fechei a minha empresa para ir pro reality. Eu fiquei 3 meses com a empresa travada, sem movimento nenhum. Por quê? Era uma aposta que eu fiz por um sonho. Mas quando eu voltei, estava lá e eu dei continuidade. Essas experiências de reality servem. Então, assim, quando a pessoa descobre que eu participei, dá um Google, pô, que bacana ser casado com o Adriano, isso endossa. Aí a pessoa desarma e realmente fica mais tranquilo o negócio e aí congrui. Pô, eu tava na dúvida do carro, mas realmente o carro é bom, realmente a pessoa é confiável. Pô, se o cara pisar na bola, é fácil aqui atingir ele publicamente, porque comercialmente já é fácil, imagina comercialmente barra artisticamente, vamos dizer assim. Então, fica uma responsabilidade a mais, mas eu fico mais tranquilo nesse aspecto, entendeu? E eu era um cara, Cláudio, muito, muito, muito tímido. O reality que me destravou. É mesmo? O quê? Se você me chamasse aqui, eu jamais viria. Não dá pra imaginar. Reality, jamais. Eu era aquele cara que ficava na última cadeira da escola, na chamada, a pessoa falava o meu nome, eu só levantava a mão assim, ó.
Então, essa paixão de comunicação, de lentes, de tudo isso, destravou através do reality. E de onde veio a coragem, então, de participar? Eu sou um cara que eu sempre gosto de desafios. Eu gosto de coisas novas. O reality eu comparo igual ir pra Lua, porque não tem muita diferença. Você é escolhido, você não consegue comprar a vaga e você tá lá desconectado de tudo e todos. Você não tem celular, a única conexão tua lá é Sol e Lua. Mais nada. Você não tem contato nem com a produção. É só quando eles têm que passar algum comando e não pode conversar com eles. Então você fica realmente ali retirado, entendeu? E sem comunicação. Então é a mesma coisa você ir para a Lua. Já fui para a Lua 2 vezes. E isso te traz muitas reflexões, né? Você ali acaba revelando coisas que você nunca parou para pensar. Então você conheceu melhor a si mesmo ali. Em todos os aspectos, porque você tem que negociar com você. É. Você tem que literalmente sair do teu corpo, não é se olhar no espelho e falar, cara, cuidado, cara, não vai por isso, cara, faz aquilo. E você não sabe se isso ainda é certo, entendeu? Então é uma loucura, entendeu? Então tudo isso, Cláudio, eu converti de positivo. No primeiro, converti de negativo. Fiquei de negativo. No segundo, e outra coisa, a lidar com crítica. Isso é fundamental, né? Amigo, só acerta quem erra. É. Quem não quer errar não vai acertar. O bom é inimigo do ótimo. Então, você tem sim que se expor, não de forma ridícula como eu cheguei a me expor, mas você tem que se expor para você conseguir construir alguma coisa. Quando você vai abrir um negócio, empreender, você não tem que ser louco, às vezes falar, eu tenho que aportar essa grana, que é a grana que eu guardei uma vida. Olha a coragem. Pois é. Você está entendendo? Então, tudo isso hoje a gente tem que fazer de forma muito lúcida. Mas eu acho que hoje o grande aprendizado que eu acho mais valioso, que poucas pessoas conseguem ter esse aprendizado, é saber quando acerta e quando erra, né? Eu acho que reconhecer o erro, principalmente publicamente, como você fez, né? Logo que você saiu, você gravou um vídeo, Sim, tudo, sim. né? Colocando seu ponto de vista sobre as coisas, mas também reconhecendo alguns erros também. Eu acho que isso é uma lição fundamental, porque é isso, no mundo dos negócios, na vida, a gente vai acertar, vai errar, vai ser criticado, vai ter que lidar com as situações. E eu acho que o melhor processo de evolutivo e crescimento é quando você consegue enxergar isso, não os outros, mas você a si mesmo, né? Sim, a gente tem que puxar a responsabilidade pra É, gente. Primeiro que nós somos humanos, não somos perfeitos. Tudo é um desafio, tudo é um desafio. Mas se você não tentar, você não vai ter a garantia do sucesso, nunca. Olha um cara, um atleta olímpico, o quanto ele luta com os milésimos de segundo para poder ganhar aquela medalha que chegando lá na Olimpíada só tem fera. é verdade. E aí, o cara vai ficar se cobrando por quanto tempo? Ele treinou uma vida, uma vida. E o segundo lugar é o primeiro a perder. Mas não é isso. A gente tem que converter em positivismo isso. Poxa, muita gente, não é só hater, muita gente gosta de mim absurdamente. Porque sabe fazer essa minha leitura. E fazer a meia-culpa é obrigação, Cláudio. Entendeu? Me desculpe, eu errei, porque a gente está em evolução. Só se eu tivesse em retrocesso para ser um ridículo, Exato. entendeu? Mas não, eu tenho 55 anos, eu quis participar de uma experiência louca que acho que se você chamar empresários para fazer Eu isso, não ninguém iria, eu topa. não iria. Então, amigos meus são juízes, médicos. Albert, por que você está fazendo eu assistir isso, cara? Tô assistindo só por tua causa. Meu, eu odeio esse tipo de coisa que você está fazendo, você é louco. E outros, pô, eu peguei um exemplo que você falou lá, ou que você fez, mostrei pro meu filho, porque esse é o amigo que eu conheço. Olha que bacana. Então, cara, de verdade, para mim valeu nesse aspecto. Lógico que eu tive que fazer uns acertos de contas aqui, em relação a coisas que a Adriana segurou onda, coisas que eu disse, mas o meu discurso desse vídeo que você falou foi: o Albert jogador ficou lá no jogo. Uhum. Aqui agora a vida que segue é o Albert real. Exato. Isso é importante frisar, Sim, né? sim. E eu vou aprender com esses erros para eu converter positividade, positivismo aqui fora. E também ficou claro na sua trajetória e até mesmo dentro dos realities a sua paixão em cozinhar. Sim.
próximo passo vai ser o MasterChef? Você sabe que eu fiz o teste agora. Ah, é? Fiz no Amadores, era. Não sei se era pra eu estar Então lá. em breve não vão te ver lá. Não sei, Cláudio, porque eu cozinhei lá com paixão. Eu não sou chefe, eu sou cozinheiro. Adoro cozinhar. E eu sou muito fraco em panificação e doces. E eu falei pra eles, o meu sincericídio, né? Falei, olha, eu não sei fazer doces elaborados, não sei fazer panificação, mas se eu passar dessa fase, né? Eu cozinhei lá na emissora, e se eu passar dessa fase, eu vou entrar numa escola intensiva aí, eu vou entrar como se deve. Mas não era pra ser, não quis forçar a barra também. Valeu, fiquei muito feliz de ter sido convidado. Convidado não, eu fiz a inscrição como anônimo. Uhum. E aí postei um vídeo privado, eles assistiram, gostaram, me chamaram, eu falei, poxa, fiquei felizão. Ó, Carol e Crema, você já esteve aqui, faz um estágio aí pro Albert aprender a fazer doces aí para que ele esteja no ano que vem no MasterChef. É isso aí, se Deus quiser. É um desafio, né? E a gente teve uma série da Netflix que ficou muito famosa, que foi o Round Six, né? E teve uma versão para pessoas comuns ali poderem brincar, participar do jogo. Teve até um brasileiro que acho que mora fora, que participou, né? Se tivesse uma versão aqui no Brasil, você ia querer? Claro que não com o mesmo final, né, do original, né? Cláudio, você só quer me pôr na fogueira, né? Você sabe que a Adriana tá agora no Game do 100, sim. que é meio que inspirado no Round 6. E estreou agora, tá na segunda semana. São 100 pessoas e o último sempre sai a fazer provas pesadíssimas. Ela ainda tá lá no game, mas acho que não. Eu acho que de reality, eu nunca digo nunca, mas eu acabei de sair de um reality. Eu acho que se tivesse mais uma edição de Power Cup, eu iria assim com o maior prazer. Se eles fizessem uma edição de Power Cup dos finalistas, só cobra mesmo. Já que hoje tem até coaching para realiteiro. Não, só cobra. Só quem pisou Daqui a ali pouco no você pódio. tá dando mentoria para Não, isso. não, sou contra isso. Sou contra. Sabe por quê, Cláudio? O que funciona para mim não funciona para você. Você tem que ser autêntico, você tem que ser estratégico, mas você é aquilo que eu falo, você tem que ter inteligência emocional. E em casal, eu só topei porque foi com a Adriana. Eu não iria com nenhuma outra doida. Só a Adriana que ela me traz essa paz, ela sabe fazer a minha leitura. Então em casa já é complicado, imagina você com câmera, com um monte de adversários, ali ninguém é amigo, quando você fala isso lá, você já arruma briga, aqui ninguém é amigo de ninguém. Lógico que não é, a gente pode criar uma amizade lá fora, mas ali dentro são adversários. Na Sim. porta só passam dois, né? Então, que é o casal. Então, assim, por enquanto eu tô tranquilo de reality. Tô acompanhando, tô no radar. Até dar uma baixada e daqui a pouco. Não, deixa eu agora empreender um pouco mais aí, que tá gostoso. E a Adriana sempre foi fã de reality Não, também? não. Você que despertou isso nela. Não. Depois que ela participou, lógico, porque como ela transpõe o que ela viveu lá dentro, tem um paralelo, né? Você compara, poxa, olha o que tá indo pro ar, lá a gente sabe que não é bem assim, o sentimento da pessoa, outra tá potencializado. Né? Tem gente que faz um escarcéu lá por causa de uma formiga que cai da folha. Então não é assim, porque potencializa. Sim. Eu no Power Couple, eu criei lá uma síndrome de Estocolmo com a casa. Eu me despedia da casa toda vez que ia pra DR. Obrigado, casa. Dava tchau pras plantas, chorava, limpava a casa inteira, como se aquilo fosse um templo. Então você cria essa relação porque é a única coisa que você tem lá dentro. Você não tem mais nada. Com os bichos. Entendeu? Tinha as ovelhas lá na fazenda, que eu falava que era a Adriana e a rapaziada. Entendeu? Eu punha nome. Você é o Diego Bodinho que toca bateria, você não sei das coisas. Porque eu precisava, vou levar vocês pra escolinha. E tinha uma lá que ela me olhava e ela fazia uns carinhos em mim, lembrava a Adriana, que a Adriana é muito melosa tal. Eu comecei a chamar ela de Adriana tal. Por quê? Você cria conexões, não adianta. Você pira. E ela ficou com vontade de participar da Fazenda? Não sei. Ela é meio enigmática. Ela ameaça, só que depois, porque ela não quer nada que resvale na carreira dela, mas ela é uma pessoa incrível, cara. Ela sabe surfar a onda. Só que tem arapucas, e é disso que ela tá falando. Tem arapucas. Então, eu acho que talvez se convidassem de uma forma
assim, abordasse na hora certa, acho que ela é capaz Dependendo do momento. É capaz, é capaz. Ela tá meio pegando gosto de reality, né? Tá nesse game do 100. Então, eu acho que sim. Acho que sim. Eu apoiaria assim como ela me apoiou incondicionalmente. E além dos realities aí, quais novos projetos que você tem? Pretende empreender em outros segmentos? Voltar para a área de alimentação, alguma coisa nesse sentido? Já que você gosta tanto de cozinhar também. É muito difícil ganhar dinheiro com paixão gastronômica, Cláudio. Uma coisa é você cozinhar para tua família, todo mundo elogiar, para os teus amigos, você escolhe o melhor produto, faz ali no seu tempo, leva ali sua hora, 2 horas, 3 horas. Outra coisa é você ter um padrão de atendimento, padrão de entrega. A concorrência, principalmente aqui em São Paulo, é enorme. Aqui é uma das capitais maiores do mundo, gastronomicamente falando. O que você quiser comer, você encontra aqui, né? Mas você foi muito bem sucedido na área, né? Fui até certo ponto, mas era um restaurante que não era tão elaborado, era um restaurante por quilo. Eu ali aplicava as minhas ideias, mas hoje está muito avançado, muito. Então eu sou mais raiz. Eu não sei se eu me daria bem empreendendo e cozinhando, porque as coisas não caminham juntos. Você tem que estar muito bem direcionado, ou você tem que ser um chefe renomado ou alguém renomada para poder ganhar dinheiro e pegar um investidor que fala, eu vou cuidar do administrativo, você vai só cozinhar e entregar o melhor. Hoje, para você empreender, para mim, eu não teria essa coragem. O meu sonho é empreender no futuro com construção civil, que eu tenho um lado... o meu apartamento, eu que fiz todo o projeto de arquitetura, curioso. O meu escritório, todo mundo elogia. Adoro arquitetura, então, num futuro próximo, eu quero ver se eu consigo separar um capital para construir, colocar em prática todos esses sonhos e mudar também de áreas. O carro, você tem que se atualizar, mas o processo de venda é o mesmo. A construção não, ela lida com várias vertentes, vários conhecimentos, né, de engenharia, de decoração, de paisagismo, aquilo tudo eu acho que me encantaria no meu dia a dia, mas eu teria que me dedicar exclusivamente a isso, né? E também a gente está investindo bastante na carreira da Adriana, está com novos projetos novos, relançando coisas que era lá de trás, que agora ela está dando uma atualizada. A gente está remando para frente, graças a Deus tá muito bom. Na minha empresa também de carros, eu também estou trazendo novidades, arriscando um pouco mais nesse mercado que é exigente, né? E acreditando muito naquilo que eu acho que atende muito bem. Pode contar pra gente dessas novidades? Não, são carros que eu acredito muito no conceito de marca. Tá. Né? O branding hoje, que acontece? Você pode ver, não no aspecto de carros, no aspecto de moda, por exemplo. Tem muita falsificação, muito outdoor, né? A pessoa usa roupa... Hoje, a elegância está no comportamento, a elegância está na atitude. Então, o meu padrão que eu compro, tem carros de montadoras alemãs, por exemplo, que é um custo muito acessível para uma entrega muito perfeita. Entendeu? Não sei se pode falar a marca aqui. Pode. Por exemplo, você pega uma Mercedes-Benz que hoje ela se recolocou no mercado. Antigamente, a Mercedes-Benz ela quis se popularizar. De 2015 até 2019, aqui no Brasil, ela colocava versões de entrada a partir de 130 mil, 150 mil. 680. 680, para mim é o melhor carro que tem no segmento. Hoje, eu adoro, sou fã de 680. Eu tenho uma. Por quê? Ela tem uma entrega perfeita pelo valor de um T-Cross. Eu tenho um C200, amo. E Mercedes, dentro das alemãs, ela não envelhece. Eu tenho uma Mercedes 9.2, que é xodó minha, uma E300, onde eu chego, param na porta. Ela faz tanto sucesso quanto uma Porsche. Lógico que são carros totalmente antagônicos, mas o branding, o status da marca é em função do teu comportamento, do teu estilo de vida. Entendeu? Isso acontece com uma BMW, uma Audi dentro dos seus nichos, porém eu sou muito fã de Mercedes, porque eu acho que ela entrega tudo. Até nos carros mais simples, a estrela, ela é perfeita. Ela é perfeita. Lógico, agora, né, os carros começam a partir de 400 mil.
Então eu estou resgatando todos esses carros seminovos, Mercedes-Benz, e mostrando para o público. Compre, 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 como diz Ciro Bottini. Porque é um carro que se você mantiver ele daqui a 10 anos, é uma Mercedes-Benz. É verdade. E os outros estão envelhecendo, entendeu? Tanto é que você pode ver, ela é resistente em incorporar tecnologias. Muito. Ela é resistente, ela não coloca tão fácil. Mas também o que tem é fantástico. Carro duradouro, econômico, seguro não é caro, é barato. Então eu tô fazendo essa cultura que, cara, você não precisa gastar muito. Você consegue ter sim um status bacana, com preço um carro bacana. O duro é eu te repor com um carro mais novo no futuro, porque aí você vai entrar na faixa do... Vai gastar mais. Então, essa mentalidade eu estou praticando no meu estoque, entendeu? E aí converto maravilhosamente bem, porque o difícil é achar, mas eu garimpo todo dia. Não sei se eu posso tocar nesse assunto, mas de bastidor você confidenciou aí que tem planos para um podcast. Eu tenho. Que nem eu falei, eu desenvolvi essa paixão pela lente, pelo microfone, mas virginiano que eu sou, né? Eu quero fazer um molde diferente. E eu preciso, na verdade, fazer o que você também me confidenciou, falou, Albert, eu pensei tanto que um dia eu me joguei na piscina e tem que ser assim. Tem que ser. Né? Pra gente poder destravar. Esperando o momento certo, a gente não faz. E eu acho que eu vou em breve, não esse ano, mas eu quero criar uma coisa sem compromisso, mas sem compromisso no aspecto de cobrança própria, mas com muito compromisso com o telespectador, que é o que você tem aqui, né? Pra gente ter um papo descontraído, pode ser um papo técnico, pode ser um papo artístico, pode ser um papo mais humorado, mas uma coisa leve, uma coisa que você vá assistir e você vire fã do teu próprio negócio, que eu acho que é o que você Exatamente. né? E você fala, olha, é um hobby ou é uma via que eu criei para minha vida que eu tô me terapeutizando também com isso, né? E carreira artística? Pretende seguir em alguma coisa? Não, eu não tenho habilidade nem aptidão. Adoraria tocar algum instrumento, eu não sei tocar nem campainha. Eu fico no show da Adriana lá, eu falo, cara, não tenho ritmo, não tenho coordenação. Não canta, não toca? Não, cantei só a cantora, o resto não tenho como. Gostaria, mas não. Legal. Obrigado, meu amigo. Foi um grande prazer te receber aqui. Prazer, uma Fica honra. aqui o convite para a Adriana também. Quando ela quiser, tiver uma agenda disponível, vai ser um grande prazer contar a história dela, que é bem interessante também. Já está feito. Né? E também para o público que admira, como você falou, é uma grande cantora, que tem uma grande admiração, uma voz magnífica. E bom saber que ela está relançando coisas, tudo. E se a gente puder mostrar um pouquinho para o público, vai ser muito interessante. É isso aí. Obrigado, Cláudio. Sucesso para você, para a Arte de Vencer. Obrigado para a Fernanda, que me fez o convite, todos vocês aqui do estúdio que me trataram muito bem. E em breve a gente volta aqui com a Adriana. Deixa aqui suas redes sociais, da sua empresa, a sua para quem quiser te seguir, da Adriana, enfim. Vamos lá. As minhas pessoais, @AlbertBressan, tanto Twitter, Instagram, Facebook. A minha empresa, @Bressan Motors, o site bressanmotors.com.br e tudo relacionado à Adriana é Adriana com Y, Adriana Ribeiro Oficial com Y, Adriana com Y, vai encontrar, e tem Adriana Ribeiro Produções Artísticas, que é o nosso escritório que cuida dos shows da Adriana. Para quem está em São Paulo, no Bar Brahma. Bar Brahma, toda primeira semana de cada mês. Só acompanhar a programação, e nas redes sociais da Adriana também sempre tá postando shows, a gente sempre tá privilegiando VIPs quando a gente pode, ou lista amiga com desconto, ou lugares exclusivos. A gente gosta de sempre estar, a Adriana, ela tem o fã-clube dela, que ela faz até o bate-pastel todo ano, ela reúne numa barraca de feira, tem um pastel com o nome dela. Ela fala que desde a época do Orkut o pessoal não acreditava que ela ia na feira. Ela fala, então domingo que vem eu vou estar na feira. Aí os fãs começaram a ir lá e hoje virou um evento. Teve agora esse mês. E é incrível, é isso. A gente é muito acessível nesse aspecto. E quem puder privilegiar sempre será bem-vindo. Legal, bacana. Obrigado mais uma Cláudio. vez. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloque aí nos comentários e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares, que tá sensacional. Um grande abraço e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!